liberdade que o Senhor está nos dando nesta noite, para a gente poder adorar o Senhor e saber que Ele está aqui. Todo mundo saber que o Senhor está aqui. Porque se o Senhor não estiver aqui, irmãos, nada disso vai valer. Se o Senhor não estiver presente aqui, nada vai valer. O que vale é o Senhor presente para receber o louvor e adoração que nós, nesta noite, viemos aqui trazer para Ele. E saímos daqui na convicção que Deus está neste lugar. Amém? E saber que a cura, a mesa pura, a restauração, que na mesa a adoração, a contentamento, a cântico, a alegria na mesa. Então nós viemos aqui nessa noite para adorar o Senhor e saber quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Para fazer o que Ele tem feito, não só o Senhor. Só o Senhor. A Bíblia diz que nenhum outro nome há pelo qual devemos ser salvos. Só pelo Senhor. Somente o Senhor tem esse poder. Só o Senhor tem esse poder de nos curar, de nos sarar e nos dar uma nova vida. A vida que nós temos hoje, foi o Senhor que nos deu. Ele conquistou lá na cruz do Calvário por nós. Nenhum mérito nós tínhamos que para nos dar essa salvação que nós temos hoje. Da forma que nós estávamos, nós nunca íamos conceber e nem conseguir, aliás, que o Senhor nos deu e tem nos dado todos os dias. Então, por isso, há um motivo da gente poder alegrar no Senhor. Um motivo da gente poder adorar o Senhor e saber que Ele é Deus. Saber que Ele é Deus. Saber que tudo vem dEle e vai voltar para Ele. Tudo por Ele e por meio dEle. E sem Ele nada será feito. Nada poderá ser feito no vier pelo Senhor. Amém? E nessa noite nós vamos estar assim, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. E eu fiquei durante esses dias, quando a gente é informado que a gente vai estar aqui, fica dias e dias, né? Cada dia para lá um pouquinho, vai lá, medita um pouquinho hoje, medita um pouco amanhã. Mas a gente sempre vai estar lá porque sabe que e vem para um lugar de responsabilidade. Esse lugar que o Senhor nos coloca é de responsabilidade. Hoje eu vejo assim, muitas pessoas querem estar nesse lugar. Eu sou sincero, eu só vou nesse lugar porque foi o Senhor que nos comissionou. Aleluia. O mim mesmo, irmãos, está assim na frente, eu não gostaria de estar. Mas o Senhor que nos chamou, então nós assumimos que nós sabemos. Você sabe quem te chamou. Você sabe quem te escolheu. Aleluia. Você sabe quem você serve. Você sabe quem te deu todo entendimento. Você sabe quem curou, quem lhe restaurou, quem renovou sua vida. Amém. Você sabe quem tem te dado entendimento para ler a palavra e entender, saber que é o Senhor. Então nós sabemos até porque o Espírito que nos foi dado, a palavra diz que foi um Espírito de sabedoria. Para a gente poder entender o que nós recebemos do Senhor. Então nós não estamos andando no escuro. Nós não estamos andando sem saber para onde nós estamos indo. Nós estamos caminhando sabendo que há um lugar reservado para nós. Há um lugar para nós. Então vale a pena, irmãos, com toda luta vale a pena servir ao Senhor. Toda luta, com todos os problemas que existem, todas as dificuldades que às vezes nós enfrentamos, mas vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Até porque um dia nós vamos estar livres. Um dia nós não vamos estar enfrentando esses problemas que nós enfrentamos hoje. Um dia nós não vamos estar vivendo essa luta, essas aflições que nós enfrentamos hoje ou passamos. Um dia nós vamos estar livres. Assim diz a palavra do Senhor. Ele vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar o seu povo, e lá onde o Senhor já tem reservado para mim e para você, o Senhor já tem um lugar para você, já tem um lugar preparado para você. Então quando Ele vier nos buscar, Ele já tem pronto. Então você é um lugar de vida, onde lá nós não vamos nos preocupar com essas aflições, com essa luta que nós enfrentamos aqui hoje. É por isso que vale a pena, irmãos, em tudo que nós passamos hoje, servir ao Senhor. Agora imagina você, se com o Senhor você enfrenta umas lutas aí terríveis, e sem o Senhor, como vai ser? Também é melhor passar tudo com o Senhor, porque a vitória é certa. Aleluia. Porque a vitória é certa, amém? Mas eu quero compartilhar sobre a vida de Samuel.
Eu quero falar um pouco sobre Samuel. Está lá, Samuel capítulo 8. Samuel capítulo 8, a partir do 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 8. E essa parte eu entendi que a dependência gera desconforto. A dependência gera desconforto. Que desconforto? Está desconfortável, é algo que não está bem, é algo que está incomodando, é uma dor, uma luta, é uma aflição, é algo que você ouviu, ou que alguém falou alguma coisa, que aquilo estremeceu, que gerou algo que você não gostaria de estar vivendo. Então isso é um desconforto. Mas nesse dia a dia que nós estamos vivendo, nós passamos por isso. Nós vemos em alguns momentos esses desconfortos vêm, mas há um lugar de refúgio para nós. E essa palavra diz que eu não vou ler todo o texto, só alguns versículos. O 8 a partir do primeiro diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos os juízes sobre Israel. E o nome dos seus filhos, do filho primogênito, era Joel, e o nome do segundo Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já está velho, teus filhos não andam pelo teu caminho. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse ao Senhor, o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto lhe dizem, pois não te rejeitava a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Você pode ler todo esse capítulo 8 de 1 Samuel. E eu estava vendo aqui que Samuel tinha 60 anos de idade quando o povo pediu um rei. E ele disse que Samuel já estava velho. A pessoa, irmão, se hoje nós chegasse a 50, 60 anos, vamos encostar, nós não vamos mais evangelizar, não vamos mais para a igreja, não vamos falar porque nós já estamos velhos. E nós não podemos mais ter nada na frente dos trabalhos da igreja, porque nós estamos velhos. Como seria hoje? Como seria? E aqui a palavra de Samuel tinha 60 anos. Essa palavra soou mal, entristece ao coração de Samuel. A pessoa comigo, com você, se você estiver num lugar hoje, eu já tenho essa idade, irmão, mais do que esse um pouquinho a mais. Se eu chegar num lugar desse assim, pastor, aí você não pode ficar não, porque o senhor tem 60 anos. Eu tenho 65 anos. Como seria que eu ia receber essa palavra? Ia ficar alegre, contente? Ou como ficaria? Mas Samuel sentiu. Ele fala, desde em todo o tempo, Samuel foi criado. Quando Ana teve Samuel, assim que ela desmamou ele, ela levou e entregou o profeta Eli. Por quê? Porque Ana, ela tinha feito uma promessa, ela tinha feito uma conversa que ela teve. Não é assim que tem um homem que tem uma conversa com Deus? Você vai lá para um cantinho, você senta lá e você fala tudo para ele. E foi isso que Ana fez. Ana era uma mulher que não tinha filho. A Bíblia diz que ela era estéril e o marido de Ana tinha outra mulher. E ela tinha vários filhos. E a palavra diz que a Penina, ela fazia tudo para magoar Ana, porque ela não tinha filho. E naquela época, a mulher que não tinha filho era considerada seca, a mulher que não gerava. Para hoje não, hoje graças ao Senhor que essas coisas não existem mais para nós hoje. Nós somos um povo aberto, entendemos os planos e os projetos de Deus. Nós não pensamos assim. O Senhor tem nos dado, é por isso que o Espírito de Deus veio para tirar toda essa aparência de separação, esse espírito de rejeição. Porque naquela época, a mulher que não tinha filho, o marido não tinha muito caro, porque não tinha filho, não dava filho para ele. Só que hoje o Senhor tem várias formas de trabalhar e nos ensinou a amar o Senhor, independente de qualquer circunstância, amarmos o Senhor verdadeiramente.
amar o Senhor. Isso não quer hoje, saber que é um Deus que nos ama, independente da pessoa que você é. O Senhor te ama de forma incondicional. Vou te amar. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus olha o que está dentro de mim e dentro de você. Foi o que Deus olhou para Samuel. Quando os homens rejeitaram Samuel, o que o Senhor disse a Samuel? Ouve eles. Mas a palavra diz que Samuel ficou triste, até porque Samuel foi uma criança e todo o tempo de Samuel, ele foi criado nos pés do profeta Eli. Agora imagina uma mãe, você tem um filho, quando desmama aquela criança com 1 ano e pouco, ou 2 anos, não sei, você pega essa criança e dá para outra pessoa criar. E de ano em ano você vai lá ver essa criança, seu filho, como como ficaria o teu coração diante de uma situação dessa? Mãe nenhuma hoje tinha essa coragem de fazer isso. Você vê que até grande a gente quer proteger, quer ensinar, quer estar perto ali. E quando nascer, irmãos, desmamar entregado a uma pessoa que só de ano vem lá para ver como está essa criança, só faz isso quem faz algo com Deus. Porque as coisas que eu faço com você e comigo, vice-versa, irmãos, pode ser desfeito. Mas quando faz de coração com o Senhor, foi o que Ana fez. Ana disse: ó Senhor, eu não tenho filhos. E a rival, ela me maltrata que eu não tenho filhos. Mas eu quero fazer um negócio com o Senhor. Se o Senhor me der um filho homem, a ti darei. Olha a conversa dela: a ti darei. E o Senhor ouviu a conversa de Ana. A oração de Ana ele recebeu. E Ana teve um filho. E depois de Samuel, Ana teve mais filhos. Então esse menino foi Samuel. E a palavra diz que Samuel foi criado na autoridade, sendo criado pelo profeta Eli. Quem era o profeta Eli? Era um profeta, um homem de Deus em Israel. E Samuel foi levado para lá. Então você vê como foi a geração de Samuel, onde Samuel foi colocado. E a palavra diz que Samuel foi um grande profeta em Israel. Samuel não foi criado pelos seus pais, foi criado pelo homem de Deus. Mas havia no coração de Samuel algo que foi gerado onde? No ventre da sua mãe. Porque o negócio que Ana fez com o Senhor, para que o Senhor desse Samuel para ela. E ela cumpriu o propósito. Glória a Deus. Ela cumpriu. Então tu falando que Samuel é o nome de Deus, era um profeta. Quem é um profeta? Para você, quem é um profeta hoje? É aquele homem que Deus tem negócio com ele. Profeta é aquele homem que Deus tem segredo com ele. O profeta é aquele homem que onde ele estiver o Senhor vai estar junto com ele. O profeta é aquele homem que Deus usa os lábios para falar o que Deus quer falar para uma nação, o que Deus quer anunciar pela nação. O profeta é aquele homem que, independente da situação, ele fala o que o Senhor manda, ele fala o que o Senhor determina. Ele não aumenta, não acrescenta, ele não fala nem diminui, ele fala aquilo que Deus determina. Então esse é o profeta de Deus, que foi o que Samuel fez quando os homens rejeitaram ele. Ele correu para o Senhor, e o Senhor disse: ó Samuel, não se preocupa com isso, não se preocupa, porque eles não estão rejeitando a você. Irmão, entenda essa palavra. Deus disse para Samuel: eles não estão te rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim, não é a você. Então não fique triste, porque eles não querem te ouvir, porque amanhã eles saberão, eles vão saber que houve um profeta que eu coloquei no meio desde o profeta, para falar e para anunciar e para conduzir todo o caminho. Esse foi o propósito de Samuel. E você que Samuel ouviu a palavra do Senhor. O Senhor ouviu todo Samuel, foi um menino, Samuel cresceu com um propósito. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos crescer com um propósito. Que é propósito? É algo que vem de Deus para o meu coração. Eu recebo do Pai para o meu coração. E eu vou caminhar dentro daquilo que Deus tem falado comigo. Você vai caminhar dentro daquilo que Deus tem falado com você. Você vai viver o que Deus tem falado com você. E eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Deus tem mostrado algo para você. Deus tem nos chamado a atenção. Deus tem nos guiado. Mas é que o povo não. Não queremos mais um juiz. Nós queremos um juiz. Nós queremos um juiz que julgue a nossa causa, que esteja à nossa frente nas lutas, nas batalhas, como as outras nações têm. Como as outras nações também, nós queremos ser igual aos outros. Vamos abrir um parênteses nessa parte aqui. Você não precisa nem eu ser igual ao outro. Até porque Deus tem muitas formas de trabalhar.
Deus trabalha de várias formas, de várias maneiras. E a nação separada, irmão, ela não pode igualar com a nação que não conhece o Senhor. A nação santa, ela não se envolve com o ímpio, ela não se envolve com a nação pagã. Ela pode entrar lá, até porque, irmão, você pode entrar em uma nação pagã, você pode entrar num lugar, eu sempre falo, irmãos, o homem e a mulher de Deus pode entrar nas trevas, você pode entrar nas trevas, mas você para entrar nas trevas, você precisa ter convicção quem você é para você entrar nas trevas, porque quando você entrar nas trevas, não vai mais ser trevas, vai ser luz, porque você chegou lá, irmãos, você é a Bíblia diz, nós somos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, então nós não somos trevas. Se você entrar nas trevas, não vai ser mais trevas. Então hoje, porque você carrega algo que o mundo aí não carrega, o que você entende, o mundo aí não entende, o que você tem, o mundo não tem. É por isso que o mundo não é igual a você, e você não é igual ao mundo. Então eu não posso querer ser como as outras nações, até porque, irmãos, quem rege a igreja é um dono, a autoridade vem lá de cima. O comando da igreja vem do alto. Deus dá para aquele que ele levantou, quem ele reservou, vem do alto. Por isso que Samuel na hora disse, não, eu servia todo tempo dentro da minha juventude toda aqui, e hoje me rejeitam. Senão o Senhor disser, não, Samuel, para com isso. Não, eles estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então faça, eles estão querendo. Agora, Samuel, depois você vai explicar para eles os resultados que virão depois. Porque às vezes nós tomamos uma decisão que não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nem sempre as decisões tomadas, elas geram bons resultados. Nem sempre o que você faz hoje vai te trazer bons resultados amanhã. Então é necessário buscar o Senhor. Foi o que Samuel fez, correu para o Senhor. Senhor, o que eles estão querendo? Samuel, faça para ele. Porque eles estão querendo, eu não gostaria, eu não queria para eles agora um rei. Eu não queria um rei para eles agora. Nesse momento eu queria assim, eu quero começar como vice, cuidando, zelando, julgando as causas deles, mas deixar eu conduzir. Mas se eles não querem, então Samuel, vá, dê um rei para eles. Eles veem tanto aqui, quando o Senhor levanta Saul, não foi Samuel que foi atrás de Saul para dizer que ele ia ir lá, foi o próprio Senhor que mandou. Veio aquela história do animal que sumiu e Saul sai procurando. O outro colega dele disse, vamos ter um profeta em tal lugar, vamos lá, porque ele chegando lá, ele vai nos falar o que aconteceu, o que nós não cantamos, o que nós vamos fazer. O outro disse, o que nós vamos fazer? Precisa ofertar, precisa dar algo para o profeta. Não, vamos lá. Só que Deus já tinha avisado Samuel. O Senhor já tinha avisado Samuel que Saul viria um homem, que ele ia sentar na mesa, como nós louvamos nessa noite. Tinha um espaço na mesa para Saul. Então o Senhor não queria dar um rei para Israel, mas eles queriam. Deus queria que continuasse o Samuel, ou que Deus levantasse para que pudesse conduzir aquele povo debaixo de uma bênção, debaixo de uma graça, sem ser escravo, sem andar preso, sem opressão, sem ter direito, usufruir do que tinha direito. E a gente for ver toda a história de o que veio de Saul depois, foi o que eles mesmos buscaram. E eu disse, olha, o que vocês estão vivendo hoje foi o que vocês elegeram. Não foi eu que dei para vocês, foi vocês que escolheram, porque passou um tempo, o povo começou a sofrer as consequências da escolha errada que fizeram. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina hoje, não precisa ser igual às outras nações. Seja você como Deus tem falado com você, seja a igreja que você é. Sabe por quê, irmãos? Cada um de nós somos uma igreja. Eu sou uma igreja, você é uma igreja. Nós somos aqui uma igreja, é a igreja reunida para adorar um Deus que está sentado no trono. Mas onde você estiver, você é igreja. Você carrega algo que outra nação não carrega. Você tem algo que outra nação que está por aí não carrega. E deixa eu te dizer uma coisa, a palavra diz, não vai pela aparência. Muitos estão indo pela aparência hoje, muitos estão indo pela aparência, outros estão indo pela multidão, e muitos têm chegado adiante, acabou o caminho da multidão. Chegou lá adiante, a multidão desapareceu.
Chegou lá dentro, aquela aparência bonita não existe mais. Aquele encanto que tinha antes não tem mais. E aí, muitos não conseguem fazer o caminho de volta. Outros param no meio do caminho, outros se perdem no caminho, outros se destroem totalmente, mas não conseguem fazer o caminho de volta, porque não olhou para aquele que conduz todas as coisas, não olhou para aquele que tem o poder e a autoridade de agir em todas as circunstâncias. Irmãos, enquanto nós estivermos olhando para nós mesmos, nós não vamos caminhar segundo a vontade do Senhor. Mas quando nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, tudo vai tomar uma direção. Nós vamos caminhar com um caminho aplanado, porque a obra é do Senhor. A obra não é minha, não é sua. Foi Jesus ao Samuel: por que você vai ficar triste? Não, dê um rei para eles e ajude a eles. Não saia do meio. Eles te rejeitaram que já está velho, os novos virão. E quem foi Saul? Formoso, grande. A Bíblia fala sobre isso. Era formoso em todos os jogos, muito forte. Mas para o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor não está preocupado. Sabe o que é o que Deus está preocupado? É a beleza interior, que está dentro de mim e de você. Esse Deus está preocupado hoje, porque a beleza interior, ela vai fluir no exterior. E quando o meu exterior e o teu fluir do que já está dentro, irmão, tudo será diferente em mim, em nossa volta, porque eu só vou nos conduzir de forma diferente. Então não olha pela beleza: eu vou para ali, quero ir com a multidão. Você pode se decepcionar depois. Eu vou para aquela palavra bonita. Quem tem a palavra sabe muito, eu provo o Senhor através do Espírito. Se nós estivermos firmados no Senhor, onde você estiver, onde você chegar, o Espírito vai falar com você, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, e você vai ser usado da forma como o Senhor quer nos usar hoje. Aí você daqui quer de voz bonita, não te preocupas com que a voz, deixa a voz bonita seguir o caminho dela. Busca o caminho que Deus tem para você. Eu vou ficar preocupado porque tem uma casa cheia do meu lado. Se está cheia, tem algo para fazer que está cheia. Deixa Deus conduzir você por um caminho aplanado, onde Deus te colocou. Irmão, uma época eu estava indo em Itabuna e uma pessoa na minha frente, uma caminho atrás de uma estampa, a camisa: floresça onde você foi plantado. E eu atrás dessa pessoa, na minha frente, eu caminhando atrás e vindo ali, aquela frase: floresça onde você foi plantado. Onde você foi plantado? Quem te plantou? Quem preparou a terra? Quem colocou a semente? Então floresça, meu amado. Floresça onde Deus tem chamado você, onde Deus te colocou. E se for para a gente ver essa transição, é o próprio Senhor que vai fazer. A gente precisa depender do Senhor. E a palavra diz que Samuel, ele obedeceu. Ele obedeceu. Disse: não, eu vou conduzir o povo. E a palavra diz que Samuel tinha o coração quebrantado. E uma das coisas que chamou a atenção, que às vezes, irmão, nós precisamos entender o que Deus está falando hoje. Um dos erros que a palavra diz que errou aqui, que Samuel, que a palavra diz que às vezes Samuel não consultou o Senhor. Como ser humano, todos nós falhamos hoje. Todos nós falhamos. Que a Bíblia diz: se eu tenho pecado, já estamos pecando em falar que não temos pecado. E a palavra de Samuel falou que Samuel não consultou o Senhor para colocar os seus filhos, 2 filhos, como juiz. Samuel não consultou, até porque a gente vê que depois os filhos de Samuel, eles não andaram pelo caminho de Samuel. Eles, no primeiro momento que eles foram colocados como juiz lá, o que aconteceu? A avareza entrou no coração deles, já eram avarentos. E ele começou, e era pela lei, era pecado. Essa parte de querer tirar, querer conduzir, mas tirando o que era do povo, estava infringindo a lei. E eles estavam fazendo isso. Os filhos de Samuel. Então Samuel, eles colocou os filhos e tudo começou dando errado. A palavra diz que as coisas começaram dando errado, porque Samuel colocou os filhos e não consultou o Senhor. Porque o Senhor sabia se era para ser ou não. Os sacerdotes chegaram, chamaram ele: você precisa sair, seus filhos de certa idade, e você, o filho que foi colocado como juiz, está fazendo tudo errado.
não está dando certo, e a palavra diz que a nação de Israel já estava totalmente desmotivada, as pessoas não estavam mais acreditando, porque eles que foram colocados para conduzir o povo, eles foram os primeiros a desviar dos planos de Deus. E eles sabem, irmãos, para conduzir o Senhor, tem que ter vida em Deus. Para você ser chamado e conduzir um povo, tem que ter vida no Senhor, tem que ter vida no Espírito, porque pela carne só o Senhor a gente não conduz, a gente não consegue fazer o que está no coração do próprio Pai, se não tiver pelo Espírito. E a palavra diz que os filhos de Samuel fizeram tudo errado. Aí, o que Samuel faz? Então tem que tirar ele, o povo quis tirar eles também, porque eles não viveram segundo a vontade que Deus tinha determinado. Aí o que aconteceu? Samuel, então agora vamos. Irmãos, se você for ler o final do texto do capítulo 8, Samuel disse assim: olha, eu sou um homem, lá no capítulo 12, de 1 a 6, fala toda a vida de Samuel, que era um homem íntegro, era um homem que obedecia, era um homem que não saudava na igreja. Ele chegou diante da igreja, diante do povo, e disse: olha, nunca tirei nada de ninguém. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Pai, se alguma coisa eu tenho tirado desse povo durante toda a minha vida, eu vou restituir. Então todo o povo falou assim: não, você nunca tirou nada da gente, você nunca nos tirou nada, você nunca negou, mas é só pela velhice e seus filhos você colocou que não tem conduzido. Aí vem uma palavra, irmãos: o reino de Deus é algo diferente da vez que nós tratamos como coisa de família. A casa do Senhor é diferente. Hoje Deus me colocou numa igreja para conduzir. Um dia que eu sair, ou que eu ficar velho, eu vou pegar e colocar meu filho. Não é desse jeito. Isso não é reino de família, não. Deus é reino de Deus, quem conduz é o Senhor. Que eu vou sair, então eu vou colocar meu filho no lugar. Foi o que Samuel fez. Não. A escolha veio do Senhor, irmãos. A escolha veio do Senhor. E Samuel errou porque fez isso. Não vou ser então para saber meu filho, e eles vão conduzir. O chamado era para Samuel, não era para o filho dele. Deus tem chamado para todos, nós cada um dentro de Deus determinada a função do reino. Então não era possível Samuel estar lá. Samuel foi gerado com um propósito divino, mas o filho de Samuel foi. É tanto que Samuel, a palavra diz que Samuel passou tempos angustiado com seus filhos, porque eles não caminharam, envergonhou o próprio Samuel com a vida que eles estavam levando, e na frente do povo, mas tirando do povo, envergonhando, maltratando, fazer tudo que a palavra de Deus abomina, e que às vezes a gente vê por aí fora ainda hoje. Ainda hoje não acontecem essas coisas, mas é certo? Não, a palavra de Deus diz que não. O dono do reino é o Senhor, o dono da obra é o Senhor. Ele coloca, ele tira quem ele quiser, porque ele que comanda. Não somos nós, é o Senhor. E a palavra diz que Samuel colocou os filhos. Os anciões nós que tiram eles, e Samuel teve que tirar, porque se Deus chamou você, é você. Se Deus tem algo com você, não adianta você querer colocar o outro no lugar para fazer o que você faz, que não vai dar certo. Se Deus tem com você, Deus vai agir. É você que Deus chamou, então quem vai assumir é você. É você que vai estar na frente, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai falar, e é você que vai fazer o que Deus tem falado. Não sou eu, não é o outro, é teu filho, é teu irmão. Então tem que estar atento no que Deus está fazendo hoje. Por exemplo, aquela mulher, a sua amiga que o filho morreu, que ela foi atrás do profeta, ela mandou teu servo antes, não foi? Mandou ele com um cajado. O mal que aconteceu, deu vida ao menino. Por que não deu? Por que não era um Geazi que era seu servo? Era com o próprio profeta. Então quando ele chegou, então lá, ele deu vida, mas era com ele. Bem assim é hoje, irmãos. O que na minha casa é para mim fazer, eu vou fazer. No teu ministério, o que é com você, não adianta você passar por responsabilidade do outro, porque não vai dar certo. Nem sempre que Deus vai fazer com você, vai fazer com o outro. Nem sempre que Deus vai falar com você, vai falar com o outro. Então no reino, para que o corpo seja completo, Deus distribuiu cada um dos dons na igreja. Deus distribuiu dons à igreja, e cada um assume o que Deus tem dado a você. Se você não assume, não vai ser com o pastor, com você. Não vai ser com você.
você e Deus. É você que vai responder diante de Deus o que você não está fazendo. Então a palavra diz que Samuel levou. E aí vem por isso que as pessoas pedindo algo a ti, nós queremos ouvir. E aí veio Saul. Mas antes o Senhor disse para Samuel: reúna o povo, fala para eles, olha, que as mulheres dele vai ser tomadas para ser serva, as filhas, os animais, não vão ter direito, as terras, vão tomar e dar para os servos deles, os que eles têm vão ser tomados. O rei que vai vir vai ter autoridade sobre vocês, eles vão ter autoridade sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, vão ser escravos para ele. Mas eles não ouviram, a voz de Samuel, do profeta. E quando não ouve o profeta, não pode saber que o tomo vai vir lá adiante. Eu estou dizendo de profeta, de homem e mulher de Deus. Eu não estou falando de charlatões que existem por aí afora, não, irmãos. Estou falando de homem e mulher de Deus que existe hoje, homem e mulher de Deus por aí, que Deus usa profundamente. Deus fala e você recebe, e você sabe que é Deus. Então, quando a gente ouve e recebe, e aguarda o tempo, Deus vai agir naquilo que Ele tem falado com você. Vai falar, Deus vai falar. Então assim, Samuel, Deus falou, vai lá, diz para eles estão querendo, libere para eles. Vai, busca Saul, consagra Saul. Saul não conhecia o Senhor direito, Saul não sabia o que era servir. Quando sentou na mesa, Saul ficou perdido, porque não sabia como proceder. Mas Deus tinha, o povo não quer, vontade permissiva de Deus para com o povo. E ainda assim Deus faz hoje. Deus trabalha dessa forma ainda hoje. Tem vezes que o pessoal, você pegar a mão de Deus, e tanto eu me insistir, Deus vai liberar para mim e para você. Mas sabendo nós que no final as consequências virão. As consequências vêm. E aí a palavra do Senhor usou Samuel, disse para ele, e Samuel relatou. E no final, meus amados, tudo deu errado. Samuel avisou. No final, até o próprio Saul, e Deus tinha levantado Samuel para dar o suporte a Saul. Deus tinha levantado Samuel para onde Saul estivesse, Samuel fosse aquele homem que estivesse encorajando, estivesse guiando ele, que nas batalhas estivesse com ele. Mas Saul também não quis, passou a perseguir Samuel. Você vê que tudo foi o contrário do que o povo pediu. O povo pediu e o Senhor concedeu. Agora, irmãos, hoje eu posso pedir algo ao Senhor, mas eu preciso pedir segundo a vontade do Senhor. Quando a gente pede segundo a vontade do Senhor, o Senhor vai liberar segundo a vontade dEle, e nós seremos todos beneficiados com as bênçãos do Senhor. Nós seremos beneficiados com o que vai vir do Senhor. Até porque, irmão, nós somos um povo separado, escolhido. A palavra diz, segundo lá no Salmo, se você pedir um pão, Ele vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele vai te dar uma serpente. Não, Ele é um Pai zeloso. Ele é um Pai zeloso e sabe dar boas dádivas a seus filhos. Então o Senhor, Ele cuida de mim, cuida de você da melhor forma. O Senhor, Ele não quer o mal para nós. O Senhor não quer o problema. O Senhor não quer que eu venha enfrentar grandes problemas como você também não. Mas às vezes as causas são nós mesmos que geramos certas coisas. Mas a bondade diz tudo, que o Senhor não esqueceu de nós. Amém. Como não esqueceu da nação de Israel. Como hoje o Senhor cuida, hoje o Senhor zela. Então, irmão, eu quero falar assim, você tem um chamado de Deus, você está vivendo, ao momento que você vai ouvir alguma palavra que não vai soar bem no teu coração, não fique triste, não fique angustiado. Levanta a cabeça e continue servindo ao Senhor, porque a recompensa está no Senhor, irmão. A minha e a tua recompensa está no Senhor. A palavra diz que o próprio Jesus não agradou a todos, que fez tudo lá, foi na cruz do Calvário, se revelou lá, foi o que fizeram. Não, esse não é Ele. Classificar Jesus tem de Deus é burro, que é Deus é burro. Satanás, demônio, classificar Jesus era. Por quê? Porque Jesus comeu com publicanos e pecadores. Jesus entrava, porque foi o chamado. Jesus veio para isso, para nos resgatar, para nos restaurar, nos trazer vida. Então hoje eu vou querer que todos gostam de mim? Não, nem todos vão gostar de mim, nem todos vão gostar de você. Mas por este motivo, nós não vamos deixar de servir ao Senhor, porque o maior amor perfeito, sem igual, veio de Jesus para mim e para você. Porque, irmãos, quem nos amou foi o Senhor Jesus. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus chegou no coração do Pai, um amor enviando Jesus para nos salvar, para nos restaurar. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Nem foi eu que amei primeiro, foi Ele que me amou primeiro. Até que Jesus
se prostrou lá no Calvário, eu não existia como você também não. Mas já havia no coração do Pai a salvação para toda a nação. E o que o Senhor tem feito hoje, irmãos, é para nos mostrar que Ele é Deus fiel. Ele é Deus fiel. E digo mais, irmão, o Senhor não vai abrir mão de você. O Senhor não vai abrir mão de mim. O Senhor não vai abrir mão de nós. Nós somos uma nação escolhida. O povo de Israel queria ser igual a outra nação. Não queira ser igual ao outro. Busca semelhança em Jesus. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos buscar exemplo de Jesus para nós. Não há variações nele. Ele é o Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso. Então por que eu quero ser igual ao outro? Não. Jesus tem algo novo para nós. Jesus tem algo novo para você. Só basta confiar nele e olhar para ele, porque ele tem cuidado de forma especial de nós, meus amados. O Senhor tem cuidado muito de mim e de você. Então a gente precisa entender o lugar onde eu estou. Quem me chamou? Quem foi que me escolheu? Por que você serve o Senhor? Há algo que te levou a você servir ao Senhor? Há algo que levou a renunciar o que você fazia antes? Há algo que te levou a você mudar o caminho que você fazia antes? Por que você é assim hoje? Algo aconteceu, está acontecendo e continua acontecendo todos os dias. Você quem? Foi Jesus que fez isso. Só Ele tem poder de mudar, de nos mudar. Então nós vamos só, não vamos querer ser igual, vamos ser com Ele que vai ter alguém que vai na nossa frente, que cuide de nós. Não, irmão, quem cuida de mim, você é o Senhor. É o Senhor que cuida de você. Quem vai na sua frente é o Senhor. Quando as lutas e os problemas vêm, é o Senhor que entra para resolver para você. É o Senhor que entra na sua causa. E Ele nunca perdeu uma batalha, e jamais perderá a batalha, porque Ele é o Senhor. Outra coisa, irmão, o Senhor não cedeu o lugar dele para ninguém. O lugar exclusivo dele é dele, e de lá Ele nos conduz. A palavra do Senhor nos guia com seus olhos. O Senhor nos guia com seus olhos, irmãos. O que nós estamos fazendo, quando eu estou andando, o que eu estou falando, o Senhor vê tudo. Ele sabe de tudo. Então para que melhor ser guiado pelo Senhor? E a palavra diz que o Senhor libera anjos para nos guiar, nos guardar. Ele levanta, irmãos, para nos guardar. Quantas vezes você é livre de um acidente, de algo que você não consegue ver, que o Senhor te dá livramento? Ah, porque você é bom? Não, porque o Senhor enviou na hora, deu livramento para você. Então nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor te chamou. Não negue o que Deus tem contigo. Não rejeite as promessas. Busca no Senhor. Encha do Espírito de Deus. Se nós como igreja buscarmos verdadeiramente a presença do Espírito de Deus, porque, irmãos, é o Espírito que vai fazer toda a diferença em nós. É o Espírito que faz toda a diferença em mim e você. Porque, irmão, nós, ser humano, ele falha todos os dias. Se eu não correr para o Senhor, como vai ficar? Se eu não confessar para o Senhor, como vai ser? Então eu preciso correr para o Senhor e saber que Ele cuida de nós. Ele saber que o Senhor é fiel e justo em toda a palavra. Não há variação no Senhor. Ele é fiel. É por isso que o Senhor, Ele deixou exemplo para mim e para você. Ele deixou exemplo para mim. E o exemplo do Senhor é o exemplo que eu posso seguir. Você pode pegar o exemplo do Senhor. O caráter de Jesus precisa ser implantado em nós. O caráter de Cristo Jesus precisa ser implantado em nós. Porque é perfeito em todo tempo. Ele é perfeito. Então eu preciso confiar. Foi por isso que Samuel disse assim: olha, talvez se eu fiz algo errado, eu quero corrigir. Porque tem coisas que nós fazemos hoje que você pode corrigir. Eu errei nessa área aqui, então eu posso corrigir, eu vou corrigir. Mas tem coisa que a gente faz, irmãos, que não tem como mais. Coisas erradas, um passo errado que a gente dá, que você não consegue mais corrigir. Foi feito e acabou. Só basta agora assumir as consequências, que às vezes que não passa errado, as consequências vêm. Então a gente tem que assumir as consequências do que nós, às vezes, nós cometemos e nós fazemos. Aqui no capítulo 12, de 1 Samuel 12, olha o que Samuel fala. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, constituí sobre vós o rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós. Eu já envelheci e encarneci.
E eis que os meus filhos então estou convosco, e tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, porque quem o boi tomei, e quem o jumento tomei, e quem defraudei, e quem tenho oprimido, e em quem cuja mão tenho recebido suborno, e com eles cobri os meus olhos, e vos destruirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor seja testemunha em contra vós e o seu ungido, e seja hoje testemunha que nada tenho achado na minha mão, e disse ao povo, e ele é testemunha. Então você disse: olha uma vida de um homem diante do reino do Senhor. Estou aqui, estou diante de todos, estou diante de todos. Então, Senhor, o que ele está dizendo? Sobre isso agora, estou saindo tranquilo. Estou saindo tranquilo. Assume, conduz, porque o Senhor já deu ordem. Mesmo sabendo o que vai acontecer, mas o Senhor já deu ordem. Já deu ordem. A palavra é aqui para nós hoje. Vamos manter nossa convicção no Senhor. Vamos manter nossa convicção no Senhor, independente de qualquer circunstância. O que venha a acontecer, o Senhor é Deus para nos valer, para nos guiar, para nos conduzir em toda circunstância, porque o Senhor nunca vai nos deixar. Ainda que as lutas venham, ainda que a gente erre, mas eu preciso reconhecer: nós erramos, reconhecemos que erramos, corramos para o Senhor e vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, nossos atos. Reconhecer, irmãos, que nós erramos. Reconhecer. Então isso que Samuel fez, e perante de toda a igreja ele confessou do que verdadeiramente ele servia ao Senhor em todo o tempo. Amém? Mas que essa nossa palavra ela venha trazer graça e sabedoria para todos nós, que possamos viver do que o Senhor já tem para nós. E nós não temos dúvidas quem o Senhor é. Não temos dúvida que o Senhor já tem reservado para nós porque até o Senhor nos escolheu para viver. Amém? Que nessa noite o Senhor nos abençoe todo. Amém? Mas nessa noite nós temos também um momento de comunhão. Mais uma vez nós vamos estar, a palavra diz lá em Coríntios que no momento de cear é lembrar o grande sacrifício que o Senhor fez por nós no Calvário. É saber que eles guardem sua memória. Todas as vezes que comer do pão, tomar do cálice, lembra-se do grande sacrifício que eu fiz por você no Calvário. Que eu não desprezei, não deixei, mas eu continuo cuidando até hoje. Só quero que vocês lembrem, que vocês guardem nos seus corações que eu sou o Senhor e que eu vou continuar zelando. E é comunhão. Ceia, irmão, é comunhão, ceia, é relacionamento com o Senhor. A ceia você, não vou tomar ceia. Não, a ceia a gente está tendo relacionamento com o Senhor. Se você não está, é porque a Bíblia diz: você analisa você mesmo, você que vai analisar, você mesmo, e coma do pão e beba do cálice. A palavra nos diz isso. Então, cada tempo que nós estamos Senhor, nós estamos lembrando, nós estamos tendo comunhão de saber que o Senhor que se entregou por nós. Nós não estamos comendo do pão nem bebendo do sangue de Cristo. Não estamos, que Ele faz uma ilustração que o corpo dele foi separado, foi dilacerado, foi entregue por nós. Então nós precisamos estar relembrando que o sacrifício que Ele fez foi Ele. Não foi eu, não foi você que fez o grande sacrifício. Quem entregou na cruz foi o Senhor. Então por esse motivo nós comemos do pão e bebemos do cálice, porque nós já estamos relembrando cada dia o que o Senhor da nossa vida, o que Ele fez por todos nós. Amém? Esse momento é um momento de... Não vamos esquecer, não vamos perder de vista o que o Senhor tem feito, fez e continua fazendo por nós hoje. Precisamos a cada dia estar relembrando o que o Senhor fez por nós. Deu aos seus discípulos e disse: como todos eles comeram do pão, comamos todos nessa noite.
esse cálice é a nova aliança do meu sangue. A palavra diz que o sangue de Jesus, ele nos purificou do seu sangue. Ele nos purificou e pediu que tomasse do cálice. Essa aliança que jamais será apagada, jamais será quebrada, porque Jesus fez com o seu próprio sangue e nos convidou a fazer parte. Então tomamos todos o cálice. Glória ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Pai, nós te damos graça nesta noite, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor pagou alto preço por nós. O Senhor se revelou por nós na cruz do Calvário. E por esse motivo nós estamos aqui nos alegrando em Ti, Senhor. Na convicção que o Senhor já nos restaurou, o Senhor já nos curou, o Senhor já nos sarou. Nós já estamos caminhando para um grande encontro, uma grande manifestação que acontecerá quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Senhor. É por isso que nós não podemos perder essa visão, não podemos esquecer do que o Senhor tem feito por nós. Precisamos estar preservando e guardando em todo o tempo o nosso coração, porque o Senhor, Ele vai vir nos buscar para estarmos com Ele para sempre. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pela tua bondade de nos amar, de nos restaurar, de nos sarar e de nos renovar e nos dar o seu Espírito, dando as suas primícias, Pai, para viver conosco. Muito obrigado, porque em Ti a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, porque o Senhor venceu por nós. Nós te damos graças, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos que Tu é fiel em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, porque o Senhor nos ama por igual, Senhor. O Teu amor é verdadeiro, o Teu amor é puro, e por este motivo nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo preço que foi pago na cruz do Calvário, pelo preço que o Senhor pagou por nós na cruz do Calvário. Então, Pai, o que nós teremos que te dar hoje, somente a nossa vida, Pai, em troca e resposta do que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, por esta noite. Nós te louvamos, Senhor, e te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.